encontramos aqui no Medida Provisória. Tá? Esse filme, olha, muito comentado. Tá? Na minha opinião, esse filme, a repercussão dele se deve mais a caráter extrafílmico do que do próprio filme. Tá? O filme em si, não sei quantos de vocês assistiram, ele é esquemático, estereotipado, panfletário, simplista. Ele cai numa questão assim do racismo como guerra cultural, que é o discurso da extrema-direita, guerra cultural. Já vou explicar melhor, detalhando essas afirmações minhas, podem parecer assim muito chapadas, né? Mas é bem essa coisa. Diga-me quem te produz e te distribui, que te direi quem és. Uma coisa que eu aprendi na pós-graduação, tá? Como aluno, né, na pós-graduação, em estudos fílmicos, teoria do cinema e tal, é como, numa ficha técnica, os itens de produção e distribuição são importantes a serem considerados. Tanto é que no meu blog está lá na ficha técnica, eu faço questão de colocar produção e distribuição, que, na minha opinião, acho que a crítica, poucos prestam atenção nesse aspecto. Então, o que você tem aqui? O Medida Provisória é baseado num sucesso teatral do Audrey Anunciação, que é Namíbia Não. Tá? É um espetáculo que estreou em 2011, tá? Em 2011, antes do pico, do auge da guerra híbrida brasileira. Inclusive, o próprio Lázaro Ramos dirigiu essa peça, o próprio Lázaro Ramos, não é à toa que ele vai dirigir esse filme. Essa peça, o que depois se transformou no livro, né, que está disponível o livro do texto teatral, Namíbia Não, que, segundo o próprio autor do texto, ele orienta que se passa 5 anos adiante do tempo atual, então deve ter um tratamento relativamente futurista. Se passa 5 anos à frente. Tá? E, na sua origem, o Namíbia Não é centrado em 2 primos negros advogados de classe média. São negros advogados de classe média, 2 primos, que eles são surpreendidos por uma medida provisória do governo brasileiro de obrigar todos os cidadãos com características de ascendência africana, que no texto são nomeados como sujeitos de melanina acentuada, a regressarem a seus supostos países de origem na África. Tá? E o que acontece? Eles ficam presos nesse apartamento porque, na verdade, aqueles de melanina acentuada são pegos pelas forças policiais nas ruas. Por quê? Porque eles não têm mandado para entrar, invadir as casas. Então, eles ficam presos. Então, toda a peça teatral é eles dialogando entre si, porque eles são prisioneiros, porque os policiais eles estão, digamos, de braços amarrados, eles não podem invadir as casas, porque não tem mandato judicial para isso. Tá? Então, eles discutem no seu texto original, a estranheza do texto original é que são 2 primos advogados bem-sucedidos, de classe média, bem encaixados na sociedade. Eles estão num apartamento típico, minimalista, decoração minimalista, de classe média, sofisticada, e eles descobrem que o único problema deles é de cor. De repente, a cor negra virou crime. Tá? Porque eles são pelo mérito, são bem-sucedidos e estão bem encaixados na sociedade. Tá? No texto original. Né? Então, eles estão ali discutindo a proposta explícita do autor do Namíbia Não. Eles estão discutindo ali questões, inclusive, digamos, de economia política. Então, por exemplo, eles ficam discutindo questões socioeconômicas da condição negra, como, por exemplo, como o Brasil vai subsistir sem os negros? Se todos forem voltar para a África, o trabalho econômico, a histórica contribuição criativa, cultural dos negros
como é que esse país vai subsistir sem eles? Tá? Então, há uma discussão nesse texto, eles vão discutir questões socioeconômicas, e essa coisa bizarra. Eles descobrem que a única diferença que eles têm em relação aos outros é a cor da pele, a melanina acentuada. Então, a primeira diferença que você encontra em relação ao original, aí começa a questão aqui da produção e distribuição. A gente sabe que é uma coprodução, Larrabee Produções, que pertence ao ator e diretor da TV Globo, Daniel Filho, Larrabee Produções, e a Globo Filmes. Tá? E a distribuidora é a H2O Filmes, que é uma distribuidora mainstream, tá? Que está por trás dos sucessos, dos maiores sucessos de bilheterias da Globo Filmes. Tá? Então, vamos dizer assim, o que eu vou tentar explicar aqui, desenvolver, há as digitais da Globo Filme, digitais linguísticas, semióticas, vamos dizer assim. Quando eu falo questões linguísticas semióticas, tem a ver com a questão de plano de câmera, edição, montagem, que muitas vezes é uma coisa complicada, né? Forma e conteúdo. Às vezes, um conteúdo, que é o conteúdo de medida provisória, ele é potencialmente corrosivo e crítico. Tem isso, é baseado no texto namibianão, que é altamente corrosivo e crítico. Tá? Mas pelo tipo de linguagem utilizada, tá? Mais convencional e, digamos assim, menos afeito ao cinema e mais à produção audiovisual televisiva, você neutraliza, você pulveriza, você dispersa aquilo que é potencialmente crítico e corrosivo do conteúdo. Você banaliza, uma coisa que não deveria ser banalizada. Né? Então, você vai ter aqui... vamos dizer assim, em primeiro lugar, vamos dizer assim, a versão cinematográfica, como é que a gente pode falar? Onde é que a gente pode falar? Em primeiro lugar, né? A gente vai falar. Dá para perceber que o Lázaro Ramos, a proposta dele é ser ser um filme acessível ao grande público. Essa é a primeira coisa que dá para perceber. Diferente da versão teatral, que é duas pessoas dialogando e conversando sobre as questões socioeconômicas, culturais do negro no Brasil, tal. Essa é a primeira coisa, ele quer uma coisa acessível ao grande público. Então, dá para perceber que é uma narrativa esquemática, maniqueísta, panfletária, por exemplo, esquemática. A gente vai encontrar, por exemplo, o ministro responsável pelo programa Resgate-se, que aparece no filme, o Resgate-se. No início, o programa é voluntário. Quem quiser voltar para a África, volta. E é o programa Resgate-se. Então, você vê uma coisa muito estereotipada, um ministro que é racista comendo um sorvete de chocolate em close-up. Né? Em big close-up, eu arrisco dizer. Ele colocando o sorvete de chocolate na boca. É assim, uma coisa absolutamente clichê, tal, que tá um ministro racista, essa ironia, essa coisa saturada. Aqui vemos aqui os fotogramas do filme. Quando você vê aqui o seu Jorge, né, passando o pancake na cara, isso está previsto lá no texto namibianão, para tentar fugir do apartamento que eles estão presos. Então, você vê a história do filme, vamos mergulhar aqui na história do filme. Você tem a Thaís Araújo, que é a Capitu, ela faz uma médica, é um jovem casal formado, bem-sucedido, a Capitu, e um advogado chamado Antônio, que é o Alfred Enoch, tá? Um ator internacional. Ela médica, a Capitu, e ele advogado. E o seu primo descontraído, que é um jornalista, o André, que é o seu Jorge que faz, né? Que mora de favor no apartamento do casal. Tá? O que acontece? O filme começa, a gente é informado, a gente descobre que o Estado acabou sendo condenado a pagar uma reparação social a toda a violência, escravidão e segregação do povo negro. Tá? No valor, tem que pagar no valor de 900 bilhões.
Numa reunião lá dos ministros, inclusive esse ministro racista, é inconcebível aos cofres públicos pagar uma quantia dessa. Vai ruir o Estado. Então, vamos uma medida mais barata, medida provisória, tá? Seguindo todos os trâmites da lei, isso é que é interessante no filme, tá? Como os golpes aqui dentro do Brasil atualmente são feitos os chamados golpes de veludo, tudo seguindo os trâmites da lei. Então, cria o programa Resgate-se, uma medida distópica, né? Primeiro convidando os interessados a voltarem para a África e depois ordenando, como medida provisória, que todos de melanina acentuada, como uma forma de fazer justiça ao erro da colonização portuguesa. Tá? Esse é o discurso. A gente vai corrigir um erro da colonização portuguesa. Na verdade, eles estão fazendo a opção mais barata. Então, paga para os aviões, tal, manda eles de volta para a África. Tá? A questão aqui, tá, que a gente pode falar é que toda a questão aqui do racismo, é claro que é colocada assim, profissionais negros bem-sucedidos, de classe média tal, como a narrativa do filme reduz ao preconceito em relação à negação do mérito de pessoas de melanina acentuada bem-sucedidas. O filme foca na questão do mérito. Então, todo o problema é um problema de preconceito cultural e de valores. Não sei se eu estou sendo compreendido. Aí entra a questão da estratégia Globo Filmes, das digitais da Globo Filmes. Os aspectos econômicos e políticos são esvaziados. Tá? Em primeiro lugar, por que uma reparação social iria quebrar o cofre público se o Estado, a gente sabe, paga praticamente 50% ou mais do orçamento anual para a banca financeira, para a dívida interna? Mais de 50% do orçamento anual do Estado é pago para a banca financeira. A gente até já discutiu aqui numa das lives. Como assim o pagamento de 900 bilhões quebraria o Estado? Então fica uma coisa meio, não sei se estou sendo paranoico demais, essa questão do orçamento fiscal. Existe uma coisa que se chama orçamento fiscal. Tá? Então fica essa questão econômica, política, esvaziada nesse discurso. Mas espera aí, por que privilegiar a banca financeira pode e uma reparação de uma justiça histórica não pode? Tá? Até de passagem, outra coisa também que é colocada, a questão do mandato judicial para poder invadir a casa. Isso é uma coisa que... Como é que está sendo, então, até uma linha de diálogo assim muito rápida, o seu Jorge fala, eles ficam presos ali dentro, que eles não podem sair para a rua. A Thaís, a Capitu, ela é pega de surpresa com a medida provisória, porque ela está saindo do trabalho, então ela está correndo nas ruas, fugindo dos policiais que querem pegá-la, enquanto o seu Jorge lá e o Alfred Enoch estão presos no apartamento. Eles estão presos. Numa linha de diálogo assim muito rápida, eles falam, imagina o que está acontecendo no morro, nas comunidades, eles estão invadindo, só não entram aqui, eles são moradores da Zona Sul. Isso é muito deixado en passant, essa coisa da desigualdade social. O racismo não pela questão do mérito, mas como um sistema socioeconômico perverso que gera desigualdade social. Quer dizer, eles não invadem ali porque é um prédio de classe média da Zona Sul. E a Renata Sorrah, assim, um personagem assim impagável que ela faz, a Renata Sorrah é uma vizinha deles, né? Também uma racista, assim, terrível. Qual é o nome dela que ela faz? Como é que é? O nome da... A Renata Sorrah faz, assim, é a Dona Isildinha. E a Adriana Esteves, né? Repetindo seus papéis de vilã nas telenovelas, ela faz a funcionária do governo que coordena as operações. Tá? Toda a preocupação dela é que a polícia evite criar heróis em caso de morte violenta de melaninos acentuados. Então, ela não quer criação. E a dona Isildinha, que é a Renata Sorrah,
ela quer mais que o prédio lá onde está o Antônio, lá, o seu Jorge, vague logo, que a polícia capture logo eles para vagar, para poder alugar aquele apartamento, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda é a questão da liberdade. A liberdade como valor. É um momento assim kantiano do filme. A uma certa altura, quando o seu Jorge lá vai lá enquanto ainda o programa Resgate-se não é obrigatório, né, é voluntário, ele vai lá, a Adriana Esteves vai entrevistá-lo. Ela fala, não, você vai pegar o avião e vai ser mandado diretamente para a África. Então ele fala o seguinte, olha, eu tenho liberdade de ir e vir. Se eu quiser ir primeiro para Paris e depois para a África, eu faço isso. Ele fala disso nesse diálogo tal. Mas espera aí, claro que estamos falando de um profissional bem-sucedido, um jornalista, blogueiro, que ele faz, morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas é aqueles lá que moram na favela da Maré, Complexo do Alemão, vão ter essa liberdade também? Quer dizer, a liberdade é dada por condições econômicas políticas. O que é discutido ali é uma questão de valor. Não, mas eu tenho a liberdade de ir e vir, não sei se vocês estão me compreendendo, mas é colocado assim no sentido assim próximo kantiano, né? Como um a priori, um dever ser, né? Uma visão abstrata de liberdade que é tratada. Vamos dizer assim, como ficam então os negros dos morros da periferia? Vão ter a liberdade de primeiro ir para Paris e depois, se quiser, ir para a África? Não, eu quero primeiro passar por Paris, depois eu vou para a África. Então tem essa questão, esse outro, digamos assim, digital da Globo Filmes, em que ela quer diluir a questão do racismo, primeiro, a negação do mérito, e segundo, uma noção abstrata de liberdade. A questão racial é colocado mais no plano da guerra cultural, da guerra de valores. Tá? A gente sabe que desde que o José Serra, não sei se vocês lembram do José Serra, aquele episódio da bolinha que bateu na testa dele e tal, na disputa lá com a Dilma, que ele perdeu, desde que o José Serra falou, eu não quero mais discutir economia, eu quero discutir valores. Desde então, aquilo foi o mote orientador da guerra híbrida, tá? Que a extrema-direita segue aqui. Tudo é uma questão de guerra cultural. Não vamos discutir economia, não vamos discutir política. Então, liberdade, mérito, e sem falar que eles, tá, são um ponto fora da curva. Na verdade, os protagonistas aqui da história é a exceção que confirma a regra. Tá? Na verdade, a luta pela liberdade deles, dos seus valores, né, de aceitar o mérito deles na sociedade, já que eles estão encaixados, e o filme faz questão de mostrar que o Alfred Enoch tem um Mini Cooper, né? Até fala, carrão, hein? Fala um cara lá do manobrista, lá do local onde a Capitu trabalha, né, no hospital, tal, que ela trabalha. Carrão, hein? Então, é colocado assim de uma forma totalmente abstrata. A questão deles... Olha, mas a questão é que eles são a exceção que confirma a regra. Tá? E outra questão interessante é o afrosincretismo, que é negado, que é evitado em Namíbia, não, já que a questão é criar a estranheza de negros de classe média, bem-sucedidos, encaixados na sociedade, que de repente se veem diante do preconceito, apesar de eles serem bem-sucedidos financeiramente e tal, vivendo confortavelmente. Tá? Ele evita essa questão do chamado afrosincretismo, tá? Que o filme não evita. Ele vai criar os chamados afrobunkers. Existe um afrobunker que é onde a Capitu vai ser resgatada e ser escondida, lá vai se esconder lá, onde você percebe que nesse afrobunker, com todo o afrosincretismo, tá? Seguindo esse clichê que a grande mídia cria, dessa cultura negra midiática que é colocada. Então, você vê naquele universo ali daquele afrobunker
outros profissionais bem-sucedidos, dessa vez ligados como poetas, ativistas culturais, agitadores culturais, escritores, e aparece o Emicida como um cronista. Ele está observando a tudo e rabiscando no caderno tudo que ele está acompanhando, tudo que ele está vendo. O Emicida faz a ponta lá, né? Então, olha, eu sei que pode falar, mas você não tem a posição de fala, né, para fazer uma crítica dessa. Acontece que os produtores e distribuidores é gente branca que está pagando esse filme para fazer uma crítica ao racismo, ao preconceito e ao ódio que está rolando nesse país. São brancos, tá? Globo Filmes e etc. Tá? Então, o que você vê, sem falar que além desse maniqueísmo raso, há situações constrangedoras no filme, né? Além dessa questão o racista comendo sorvete de chocolate, tá? Há essa questão de que, mesmo nas cenas de perseguição da rua, que deveriam ser assim, sensacionais, deveriam ser dramáticas, não dá para sentir, digamos, empatia ou sim envolvimento naquelas cenas de perseguição de rua, tamanha superficialidade e rapidez, aquilo que se chama em linguagem cinematográfica relação extensiva. A linguagem do filme, vamos dizer em termos de forma, segue o padrão de telenovelas. Tá? Primeiros planos fechados. Quando você tem planos gerais, planos conjuntos ou câmera aberta, ela está no sentido de pontuar a narrativa. Quer dizer, ela não entra como constituindo a própria narrativa dramática. Então, enquanto você poderia ter uma cena de perseguição de rua em planos sequências, plano aberto, criando uma situação dramática e forte, isso é evitado, cria uma relação extensiva. Tudo muito superficial. Em termos de linguagem cinematográfica, foi construída muito superficial. Ou seja, estamos aqui, como é um filme que a proposta, a premissa, é para atingir grande público, é reduzir, vamos dizer assim, pulverizar, neutralizar a questão mais assim corrosiva e crítica da questão do racismo, que é um sistema econômico, político, perverso que cria desigualdade. Tá? Sendo que a liberdade, não só de negro, mas de qualquer pessoa, é dada pelas suas condições socioeconômicas. Tá? Isso é evitado. Assim como, por exemplo, você vai ver no filme Que Horas Ela Volta, também Globo Filmes, é a luta de classes mostrada pelo padrão Globo Filmes. Tá? Centralizado aqui na protagonista, né, a empregada doméstica, que pega duas questões, né? A ascensão da classe C, esse filme Que Horas Ela Volta, que pega bem a questão da era Lula ou Dilma. Esse filme é de 2016, se não me engano. É um momento ali em que a Globo ela tenta se descolar do caldo psíquico, social e psíquico que ela estimulou da extrema-direita, e vai fazer um filme com posicionamento supostamente social. Na verdade, o filme, seguindo esse padrão Globo Filmes, linguagem planos fechados, linguagem audiovisual de telenovela, centraliza-se ali na empregada doméstica, cuja filha consegue entrar na faculdade de arquitetura, e o filho do patrão não consegue, mas a sua filha consegue. Então, entra a questão, é diluída a luta de classes. Quer dizer, já foi analisado aqui por esse blog, Que Horas Ela Volta, acaba virando uma questão assim pessoal da patroa, a patroa megera contra a empregada que está feliz de ver a sua filha subindo na vida pelo mérito dela. Tá? Então, há uma espécie de diluição da luta de classes. Tá? Tanto é que no ponto alto do filme, esse filme eu assisti, o Que Horas Ela Volta,
num centro cultural aqui próximo, num dos CELS, né? Os CELS, né? Aqueles centros criados pela prefeitura na época da Marta Suplicy, que eu chamava de Martaxa, né? Os CELS aqui em São Paulo. A proposta de cinema popular. É interessante que o ponto alto do filme é quando a Val, né, a empregada doméstica, recebe a notícia de que a filha dela passou e o filho da patroa não. Então, é um momento que o público na sala de cinema ali do céu explode de risada pela reação dela, como assim a revanche contra a patroa megera, tá? A revanche dela, né? A volta por cima. Então você tem uma coisa, é claro que isso poderia ser trabalhado de uma outra maneira, mas da forma como é trabalhado até linguisticamente pelo filme, repito, em termos de planos de câmera, etc., o padrão Globo Filmes, que é uma diluição da linguagem cinematográfica muito voltado à linguagem audiovisual de telenovela, tá? Acaba diluindo a luta de classes como numa luta maniqueísta. A patroa megera e a Val, que é a mocinha. Tá? Bem contra o mal, maniqueísmo bem de telenovela. Tá? Então, essa é a questão. É uma questão aqui complicada. Então, eu acho que a primeira coisa ao se ver um filme, você tem que ver assim quem produz, quem distribui isso daí. Tá? Beverly Filmes, cujo dono, né, é um ator, diretor da TV Globo, né, e em parceria com a Globo Filmes. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. É uma coisa, é um filme que ele repercutiu, medida provisória, foi discutido, deu bastante assim repercussão, mas por questões extrafílmicas, pelo fato simplesmente de estar num país, num governo de extrema direita que está incitando ódio, racismo, preconceito e tudo mais, incitando para nós aqui do blog como uma estratégia deliberada para criar estado de emergência no país, para justificar medidas de exceção muito parecidas com isso aí, medida provisória. Tá? Criar medidas provisórias. Né? Então, mais por fatores extrafílmicos. O filme em si, em termos de linguagem, realmente é muito decepcionante. Decepcionante. Tá? Como decepcionante, né? É ver a minha cidade, Santos,